Hey folks, mais um episódio aí pra vocês, Johnny Folk na voz. Hoje eu tô aqui com o Gabrielzão, tem que chamar de Gabrielzão agora. Eu achava que o cara era da minha altura, o cara é um jogador de basquete aqui, né? Uma honra estar aqui, de verdade. Satisfação. O Gabriel Toda também minha. tem lá o podcast dele lá, o Papo de Progresso. Isso. Que é muito legal, vale muito a pena vocês assistirem, que só tem conteúdo que agrega a vida, né? Pra pessoa sair com um desenvolvimento, né, ali, né? É meio voltado pro desenvolvimento pessoal, né? Autoconhecimento, empreendedorismo, fé. Mas o mais importante, no jogo jogaram da vida, né? Tem que funcionar, porque ficar só na groselha não dá, não. É, porque tem muito ladainha, né? Muita formulazinha, né? Ah, cara, o ser humano precisa ser respeitado, ainda mais depois de uma pandemia, né, meu amigo? Sem dúvida, sem dúvida. Se apresenta aí pra galera aí, Gabriel. Bem, meu nome ele tem um significado que é mensageiro. Eu venho de Jaú, tenho 38 anos. E uma história que eu gosto de contar sobre o Gabriel Ferraz. Tava vindo pra cá, tava lembrando da minha avó. Quando eu tinha 9 anos, eu gostava de fazer pipa. Você soltava pipa? Também, claro. Só que lá em Jaú, como a gente fazia pipa? Comprava 3 varetas de bambu, ou ia no canavial, pegava o bambu. Lá, né? Quebrava, pá. Hoje em dia tá cheio de prédio, cara. Cheio de prédio. E aí eu cortava, afiava as varetas, comprava linha 10, folha de seda. E aí um dia eu tava soltando um pipa, minha avó ficou indignada. Ela falou, filho, como que pode? Você tem uma maneira diferente de fazer as coisas, né? Então de lá pra cá, essa apreciação em ter criatividade, em buscar oportunidade na crise, foi formando desde pequeno esse olhar de progresso. Minha avó sempre me ensinou que se os nossos olhos forem bons, o nosso mundo se torna luz. E o que eu gosto de levar para as pessoas é essa visão da gente valorizar o que a gente tem, valorizar as nossas narrativas, se possível ter um abastecimento espiritual, porque respeito a opinião de cada um, mas para mim tem vazios que só Deus preenche. Sim. Você pode ter um bom trampo, você pode ter um bom trabalho, você pode conquistar coisas legais, mas a gente sabe que o prazer pelo prazer, o sexo pelo sexo, a grana pela grana, chega uma hora que fica vazio, né? Não preenche. Fica vazio. Eu já vi muito cara aí rico pra caramba, famosão, deprimido. Pois é. Deprimido. O cara tem tudo que ele quiser, mas não tem a verdade, né? Tem tudo, mas não tem nada, né? É, tem tudo, mas não tem nada. Tem tudo, mas não tem nada. Isso daí da espiritualidade que você falou tem uma coisa muito legal, que há muitos anos atrás, cara, mais de 20 anos, eu li numa revista super interessante, falando que pessoas que têm alguma fé, alguma crença religiosa, elas têm uma longevidade maior e a saúde delas é muito melhor. E não tem explicação científica para isso. Agora tem, sabia? É mesmo? Opa. Sério? Tem um estudo nas neurociências chamada neuroteologia. Eu, como profissional de gente e gestão, eu gosto de olhar o ser biopsicossocial. O que é esse ser biopsicossocial? A biologia, papai, mamãe, vovó, vovô. Sabe aquela rapaziada que fala mal de pai e mãe? Sim. Aí eu vou trocar uma ideia na mentoria, eu chego e falo, o que você não gosta do seu pai e da sua mãe? Ela fala, ou ele fala. Eu pergunto, alguma vez você já fez igual? Caraca, Gabriel, igualzinho. Eu falei, poxa, o fruto não cai muito longe da árvore. Esse lado da psique, eu sei que você trouxe pessoas muito legais aqui. Respeito muito a psicologia, porque são os significados, as histórias que nós contamos, os modelos mentais que nós criamos para nossa mente. E o social, nós somos fruto do meio, né, Johnny? Sim. Onde a gente se desenvolve, onde a gente começa a criar as relações, as intenções e trocas. Então, para mim, a neurociência, ela ajudou bastante nesse olhar de interação, porque o ser humano, ele busca essa interação social, ele busca essa aceitação. O Brasil, por exemplo, é o segundo país do mundo que mais consome mídias sociais. Se eu não me engano, é o segundo país do mundo que mais compra iPhone. Então, será que o brasileiro não tá... E tem uma coisa que me preocupa muito, bicho. A gente não tá perdendo pra Argentina só na bola, não. Você tem uma ideia, a cidade tem um estudo que a cidade de Buenos Aires lê mais que o Brasil inteiro, cara. Ah, isso eu já ouvi falar, cara. A média do brasileiro é meio livro, parece, um livro, né? Um livro. Não sei se era meio ou um livro. Ah, se fosse 2, assim, mas é muito complicado. Então a neurociência, ela vem para nos apresentar o funcionamento, como o ser humano funciona por inteiro, né? A questão de nós
compreendermos essa complexidade que é o ser humano. E tem um estudo que eu gosto muito sobre a neuroteologia, que tem um profissional que diz que tem um ponto de Deus no cérebro. Que quando a pessoa medita, ela dobra os joelhos, faz sua reza, sua oração, ela consegue transcender. Com isso desenvolve empatia, com isso desenvolve um olhar de compaixão. E a gente não fica tão egoísta, né? Porque, ô Johnny, tem uma coisa que me preocupou muito essa semana. Eu fui numa palestra de profissionais de desenvolvimento humano organizacional, de gente de gestão. Falaram que esses dias foi um dos dias mais quentes da história do planeta. Caramba. Tem um estudo que fala que devido ao aquecimento global, muito consumo de materiais de plástico, na nossa água ela já tem partículas de plástico. Então esse olhar de desenvolvimento, esse olhar de sustentabilidade, não é só uma hashtag bonitinha lá no LinkedIn, não. A gente precisa ficar esperto, porque senão vai vir uma outra Covid não sei das quantas aí, e aí quem não tem estratégia acaba pagando o preço do urgente, né? Sem dúvida, uma crise mundial pode aparecer de novo, né? Por negligência do mundo, né? Das pessoas, né? E o que é maluco, o Bill Gates, ele num TED já tinha deixado a letra que se a gente não ficasse ligeiro, a conta ia chegar. E chegou, né? Chegou, né? O bagulho foi louco, cara. Foi louco. Muitas pessoas sofreram aí e tiveram que se reinventar, né? Em partes eu digo que não vou dizer que é bom, porque muita gente morreu, né, cara? Então a gente não pode dizer que foi bom. Mas para algumas pessoas estar nessa situação de desconforto foi um empurrão para ela dar um passo que ela jamais daria. Eu acho que isso daí, nesse ponto de vista, é aquele negócio, é numa crise que se desenvolve, né? Tem um professor que eu gosto muito, que ele tem um livro Good to Great. Empresas Feitas para Vencer, é uma versão dessa tradução, que ele fala que toda crise, a pessoa ela pode passar por 3 modelos mentais. Tem aquela pessoa que é a hora da virada, tipo, tem uma crise, tem um problema, tem uma experiência de quase morte, volta com mais sentido para a vida. Tem pessoas que não se recuperam. Sim. E tem pessoas que, tipo, parece que não teve pandemia, parece que não morreu ninguém. Segue vida normal, Segue né? vida muito doido. Eu tinha amigos que estavam saindo de ponta a ponta. Pra mim foi muito complicado, porque eu tenho muitos amigos no samba, desfilei muitos anos no carnaval. Show. E eu tinha um amigo lá da Leandro de Itaquera, o Igor. Tava assim, a vida seguindo, cara, as coisas rolando. E ele teve um problema no sábado e morreu na outra sexta. Caramba. Foi sinistro. Fora vários casos, sabe? Sim. Então, é complicado. Tem pessoas que, tipo, elas acordam, sabe? É um momento que... da hora da virada. Tem pessoas que não se recuperam, infelizmente. Acho que aquele negócio que a gente tava até falando aí no backstage, não tem fórmula, né, cara? Não tem fórmula. Não tem fórmula. Me preocupa muito essa questão de os 4 passos para o sucesso. Eu vou te ensinar a metodologia, como ser performance, e cada hora uma rede social nova. Aliás, fala o nome dessa nova rede social, duvido que você consegue. Thread. Jesus amado. E aí eu achei legal, viu? O tal do Zuckerberg sabe copiar bem as coisas, né? Sabe, meu, ele manda bem, cara. É o exemplo de que esse negócio de inventar quase não existe, né? É sempre copiar e melhorar ou fazer uma cópia meio diferenciada, né? Mas você que tem podcast, olha que parada maneira. A primeira vez que eu fui gravar um podcast numa estrutura bonita como essa, aliás, parabéns, viu? Valeu, muito bacana. Valeu. O host e a host, a Juliana Bernardino, num projeto chamado Moda Fora de Moda, ela olhou pra mim e falou: Gá, você é da área financeira, do administrativo. Você chegou em São Paulo com R$10 na carteira na Barra Funda pra morar com a sua avó no IAPI e foi atrás do seu progresso. Pra você, qual é a diferença de preço e valor? E aquilo me marcou. Aí eu queria te passar a bola, Johnny, porque geralmente você que pergunta, né? Preço e valor? Como que você diferencia preço e valor? Valor é quando a gente agrega, né? Coisas à vida de outras pessoas, impacta pessoas, né? E isso gera valor pra mim. Quanto mais eu impactar, mais eu gerar valor, né, pras pessoas, eu acho que aí meu valor sobe, né? Não vamos falar valor financeiro, mas valor como pessoa mesmo, né? Sim. Eu acho que essa é a minha visão. O que você disse pra ela?
Então, na época eu dei uma sabonetada, né? Dei uma sabonetada e aquilo me marcou. E aí meus clientes da mentoria, que eu tenho um projeto que é um plano de desenvolvimento individual, PDI. E teve um cliente que ele virou pra mim e falou assim: Gabrielzão, tem coisa que você responde na veia, mas essa você não respondeu legal não, você ficou muito pensativo, né? Porque o preço é uma métrica. Nós temos aqui o preço da conta de luz, o preço do microfone, da estrutura. E o ser humano, ele precisa de um emprego para subsidiar a sua sobrevivência. Sim. Só que o trabalho, ele começa a ser uma fonte de vida. E tem pessoas que elas são privilegiadas, elas largam na frente. Então elas têm condições de falar, poxa, quais são os meus talentos? O que veio para mim original de fábrica? Que nem no meu caso, falar, comunicar é uma habilidade que está sendo desenvolvida. Eu lembro que eu fui fazer uma apresentação no MBA de desenvolvimento humano para gestores e a professora falava, você tem que se apresentar só respondendo uma pergunta simples. Quem é você? Quem é você, Gabriel? E eu fui falar, pum, travei. Aí desci esse cara chorando, cara, malzão. Falei, poxa, 10 anos me dedicando pra entrar na GV. Você era tímido, então? Era introspectivo, tímido, que é uma coisa que eu gosto de levar pras pessoas. Sim. Essa diferença, né, de temperamentos e de uma... que eu vejo como a timidez como uma patologia. Sei que o William passou por aqui, tirou uma onda. William é barato. A timidez, ela tem a ver, pra mim, com uma patologia. A pessoa que é tímida, ela não tem confiança em si. Introspecção é o tipo de pessoa que prefere mais ser analítica, mais cautelosa. Então a gente começa a olhar dentro do desenvolvimento humano, no trabalho, esses 3 modelos mentais, formas de pensar. O emprego, ele se torna fonte de renda, pagar os boletão. Sim. O trabalho, ele se torna uma fonte de vida. Para quê? Para eu potencializar aquilo que eu já tenho de legal, de bom, ou quero desenvolver. E a vocação, a vocação tem a ver com a dona Márcia, minha mãe, né? A vocação, ela tem uma etimologia que é vocare, que é um chamado, e eu faço porque tem que ser feito, independente do retorno, independente do aplauso. Então hoje eu vejo essa diferença entre preço e valor. O preço ele pode ser quantitativo e qualitativo. Sim. O valor ele tem um compromisso intrínseco, um compromisso interno que eu gosto, eu repito, eu faço e eu me sinto bem em colaborar, em ajudar, em retribuir. Sim. E eu sinto de verdade que a nossa sociedade ela está melhorando. Eu vejo pessoas intencionais, eu vejo pessoas que querem o bem, que querem fazer a diferença. Eu sou mentor de carreiras lá na Gerando Falcões. Legal. Essa semana eu tive uma conversa com a minha coordenadora de inteligência emocional, a Lucinéia. Apresentei para ela um projeto de expressividade e comunicação, porque o podcast é gostoso, né, Johnny? Sim. Senta com as pessoas, criam essas trocas. E os jovens, com essa era de TikTok, essa rede maluca que eu não sei nem falar o nome, e LinkedIn, uma pancada de coisa. Cara, não dá para acompanhar. Se eles não pararem para investir num repertório cognitivo, vai ficar para trás. E o tempo passa muito rápido, cara. E eles estão muito presos a isso, né, cara? Estão muito presos a essas coisas superficiais, não lê um livro, não faz nada. É bom que ainda alguns se influenciam por alguns influencers ponta firme, né? Que isso também acho que é uma coisa que abriu muito a mente das pessoas. Porque antigamente, na nossa época, não tinha essa informação toda que a gente tem hoje em dia, não. Eu lembro quando eu morava em Jaú, para eu fazer as atividades de casa lá do Major Prado, pô, eu tinha que andar 10 quilômetros para ir na biblioteca, folha de almaço. A molecada não sabe o que é ficar lá na biblioteca, lá procurando livro, não. Não sabe, não. Mas tem uma reflexão de um grande pensador, que é o Yuval Harari, que ele fala assim: em tempo de muita informação, clareza é poder. É tanta informação, é tanta informação, é tanta informação que as pessoas acabam ficando ansiosas porque elas entram num aplicativo para pedir comida e não conseguem pedir. Tem um monte de coisa. E essa geração líquida, Johnny, tá deixando as pessoas com um problema muito sério. Não consegue criar vínculo. Não consegue viver com tédio. Não consegue, por exemplo, nós que criamos conteúdos, tem episódios, tem projetos na vida empreendedora que, cara, é a fase da curva de aprendizagem. Sim. Então, assim, eu começo a olhar para alguns movimentos com um cuidado um pouco mais especial, sabe? Principalmente para essa história de fórmulas prontas para problemas complexos. Sim. Tem uma história que eu vi uma vez.
Um amigo meu que é da psicologia, eu gostava muito de ler livro de autoajuda, pá. Foi muito bom pra mim, foi muito bom. Acho que é bom pra qualquer um. Alguma coisa de bom você vai tirar desses livros, né? Aí eu lendo lá, tava lendo, acho que era... Qual que era o livro que eu tava lendo? Pessoas, não sei o que lá, influenciam... Como fazer amigo influenciar pessoas? Isso, como fazer amigos influenciar pessoas. Aí tava lendo e tal. Aí meu amigo falou, pô, por que você tá lendo isso daí? Falei, pô, livro bacana, né? Desenvolvimento pessoal. Aí ele falou, mano, isso daí é balela. Aí ele contou uma história que ele ouviu na psicologia, na faculdade dele. Não sei quem foi, mas tinha uma cidade que o cara lá tinha uma cama. E aí quando a pessoa chegava na cidade, ela tinha que se deitar naquela cama. Se a pessoa fosse pequena, eles esticavam a pessoa. Se a pessoa fosse grande, eles cortavam os braços e as pernas da pessoa para caber na cama. Aí ele disse isso. É praticamente isso na vida. Não tem um padrão. Não tem um padrão. Tem esse negócio de você falar, faz esses 10 passos que vai dar certo. É a mesma coisa de você querer catar um cara pequeno e colocar nessa cama grande. Ou catar o cara grande e querer colocar na pequena. E você vai acabar tirando e vai matar o cara, né? E talvez aquilo não seja o correto pra ele se desenvolver. Aí eu falei, caraca, mano. Foi mais ou menos isso. Fera. Eu não sei que da onde veio isso, é da Grécia, não sei se é filosofia, mas foi o que ele me contou na época. Foi que eu falei, cara, ele me deixou muito pensativo. A base lá do nosso podcast, do Papo de Progresso, ela é fé, empreendedorismo e autoconhecimento. Com uma pitada de Racionais MCs. Porque no jogo Jogado da Vida, a gente aprende desde pequeno a dividir. Sim. Eu sou um filho primogênito de 3 irmãs, então nós somos em 4. E desde muito cedo, eu, os meus amigos lá no bairro do Jorge Atala de Jaú, ou aqui em Itaquera, na Coab 2, com os meus primos, na época eu desfilava na Leandro de Itaquera, o senso colaborativo, ele vem de berço. E hoje, quando eu vejo grandes pensadores que estudam sobre ocitocina, dopamina, predição de recompensa, falando que se você está no mercado e você faz uma compra, as coisas que você adquire, elas vão liberar um prazer. Sim. Mas se tiver alguém vindo atrás de você e você chegar pro caixa, passar R$100 e falar assim, abençoa essa pessoa que tá vindo. Aquilo vai fazer bem para você, vai fazer bem para a pessoa do caixa e muito bem para quem estiver vindo. Sem Porque, dúvida. Infelizmente, Johnny, esses dias eu fui gravar um podcast de um amigo meu falando de delivery do Rafa. E tava na Marginal e, cara, me preocupa muito como os motoqueiros aqui em São Paulo são tratados. Primeiro porque para eles terem uma boa renda, eles têm que estar a milhão o tempo inteiro. Então eles passam no meio dos carros, não tô generalizando todos, né? Sim. Eles passam no meio dos carros, eles vão pra cá, eles vão pra lá. E teve um que ele passou no meio-fio e ele quase se arrebentou. Eu falei, poxa, será que nós que moramos nessa grande capital, são mais de 20 milhões de pessoas, nós temos essa capacidade de querer se colocar no lugar do outro? Nós temos essa capacidade de falar, poxa, por que essa pessoa tá sentindo isso? Por que essa pessoa pensa dessa forma? Então eu acredito que essas grandes construções que nós estamos passando, essas grandes trocas, por exemplo, o próprio podcast, para mim, ele é um testamento de ideias. O próprio podcast está disseminando o conhecimento. Sem dúvidas. Quando é um podcast que nem o meu e o seu, né? Que tem uns aí que... Mas aí eu vejo que a internet é uma grande geladeira. É. Depende do que você coloca dentro. Que é humor, né? Tem vezes que o cara quer só um entretenimento, né? Não quer dar uma risada. E às vezes as pessoas, elas miram o alto da montanha sem saber a escalada. Sim. Se olhar o Flow, o Podpah, o Inteligência Limitada, o Pod Delas, no caso que eu gosto, né? O Jesuscópio, o Thiago Brunet. Sim. Tem uma galera fora da curva. Só que assim, tudo depende, Johnny, do repertório cognitivo. Sim. Porque mais cedo ou mais tarde nós vamos ser reconhecidos em público pelo que nós fazemos sozinho durante anos. Sim. Sem ninguém ver. Você é músico, não é? Sou músico. Você toca o quê? Toco violão e canto. Vai tocar violão de verdade? Porque tocar violão... Não, de verdade. Não é que nem o Kiko, não, que nem você falou ali. Eu cheguei e parecia o Kiko, eu falei que eu ia brincar. O músico, quantas vezes ele tem um momento de solitude? Porque a solidão é o sofrimento por você estar sozinho ou sozinha. Sim. A solitude é um momento da vida, cara, que é você por você. Isso, você com você. Eu por eu. Sim.
A pessoa pela pessoa. E seja num livro, seja num curso, seja numa dedicação. E aí vem a oportunidade. E aí eu costumo dizer que a sorte nada mais é do que quando o preparo encontra a oportunidade. Sim, sem dúvida. Então virar e falar assim, poxa, o Mítico, o Igor, o... Como que chama do Flow lá, o Barbudão? Qual? Do Flow? É o Igor, né? O Igor e o menino do Podpah lá, o Vilela. Não, no Podpah é o Mítico e o... O Mítico e o Igão. E o Igão da Igor também. É. Você virar e falar porque esses caras tiveram sorte? Não. O quanto que os caras ralaram? Só que aí o que me preocupa? Todo mundo que nos vê gravando um podcast, fala, e aí, quando que você vai virar um Podpah? Nunca, cara. Porque o Papo de Progresso, ele tem o propósito de se conectar com pessoas reais do jogo jogado da vida. Isso mesmo. Nós fizemos uma gravação com uma psicopedagoga, a Carmen. Ela tem um livro chamado Teia da Vida. Cara, é fora da curva. Muito foda. Estava comentando de um episódio aqui. Como que foi o episódio que teve a questão lá no prédio que pegou fogo, foi isso? Do edifício Joelma lá que eu fiz aqui com o tenente, cara, bombeiro, super cara. Curioso pra assistir muito foda, foi muito foda, cara, muito foda. E ele tem muita história, cara, porque ele contou desde a época que ele era molequinho, que ele fez o primeiro salvamento com 9 anos de idade. Ô, louco! Salvamento de uma pessoa que tava se afogando, até o final da carreira dele, que ele se aposentou como bombeiro, né? Isso é valor. É, isso mesmo. Isso transcende o ter e o ser. Porque tem muitas pessoas, Johnny, que elas precisam ter para ser. Sim. Muitas pessoas, elas precisam fazer para ser. Mas se ela perde o que tem ou o que faz, isso arrebenta as pessoas no ambiente corporativo. Porque, às vezes, ela tem uma dissonância cognitiva, ela trabalha num banco. Aí ela tem que oferecer um título de capitalização. Mas ela sabe que aquela senhora, aquele senhor, ele não vai ser beneficiado. E ela vai acumulando, ela vai acumulando. Falando sobre podcast, você sabe o Thiago Ventura? Sim. Ele foi num podcast um tempo atrás com o Thiago Negro. E ele falou que a Xuxa deu um toque pra ele sobre a mentira. A mentira é uma das piores coisas que tem pro ser humano. Ela arrebenta o ser humano. Diz que a Xuxa virou pro Thiago Ventura e falou: fica o máximo de tempo sem mentir. E se você mentir, eu não sei se você reza, se você ora, o que você faz. Peça perdão, porque a mentira, ela arrebenta o ser humano. Então, quando a gente começa a buscar viver a nossa verdade, aqui o slogan que vocês têm, qual é o mesmo? Histórias de verdade com pessoas de verdade, né? Cara, história de verdade com pessoas de verdade. Esse é um verdadeiro papo de progresso. Porque o progresso nem sempre é ir a milhão. Com certeza. E hoje nós estamos numa geração cada vez mais ansiosa, cada vez mais depressiva, que cada vez mais se compara. E às vezes a pessoa não consegue vir aqui na Pompeia, no Bar do Souza, sim, comer uma boa parmegiana, trocar uma boa ideia. Que nem hoje eu tô firmão lá na igreja. Eu, minha namorada, né? Porque estamos morando juntos. Eu não tô mais na fase de desfilar em escola de samba. Sim. Mas graças a Deus eu tenho vários amigos do samba. E a gente troca uma ideia, a gente conversa, fala de trabalho, fala de família. Você entrou na igreja que você vai deixar de ser amigo da galera, né? Isso mesmo. E ter o convívio social, né, cara? E fazia falta na pandemia, hein? Fazia. Nossa. Complicado. E você me falou que foi na pandemia que você se reinventou, foi isso? Ou foi antes? Começou em 2016. Que antes você trabalhava na mesma empresa que você entrou quando você era office boy. Isso, eu entrei lá como office boy na Mega, uma das maiores agências de modelo da América Latina. Ela tem um renome muito forte no cenário da moda. Comecei como office boy, na correria, na atividade, e tinha uma vontade muito grande, Johnny, de estudar. Só que assim, na época eu ganhava R$600, morava de aluguel, pagava 300, me sobrava 300 e vamos embora. Aí um dia eu fui numa universidade, só que, poxa, a mensalidade era R$1.000. Falei, não tem jeito. Aí um dia na correria, como office boy, pastinha pra cá, Faria Lima, Paulista, Berrini, tava lá na Cidade Jardim, final de expediente, cansadão. Tava virando um Parque Dom Pedro amarelinho, vindo, vazio. Falei, puxa, que bacana. Daqui até Paulista uns 30 minutinhos, vou tirar um cochilo. Entrei no ônibus, no fundo do ônibus, vi um menino mexendo numa calculadora HP12C. Aí fiquei olhando, falei, poxa, que da hora. Sentei perto dele, falei, poxa, cara, não quero te atrapalhar, mas meu sonho é mexer numa calculadora dessa. E ele super generoso, falou, poxa, você tá em São Paulo. São Paulo é a terra das oportunidades.
Faço parte de uma... Até me emociona isso. De uma associação de políticas públicas, que é o Movimento Sem Terra. Olha. Fica na Lapa, e eles têm parceria com a Uninove. Eu falei, pô, cara, mas eu não tenho condições de pagar. Ele falou, vai lá, se inscreve, porque eles vão te ajudar a entrar na Uninove. E eu fui em 2005, bem descrente, assim, participei de algumas reuniões, eles tinham mesmo parceria com a Uninove. Uhum. E aí, em 2006, eu comecei o meu sonho, que era estudar administração. Caraca, velho. O boleto vencia todo dia. Cara, me louco. emociona isso. História forte, porque... velho. Vem do nada, de onde você menos espera, Deus manda a parada pra você, né, cara? Tem um versículo na Bíblia que fala que todas as coisas cooperam pro bem daqueles que amam a Deus. Então nada é do nada, pode ser de repente. Sim. Mas do nada, por exemplo, você tá lá no momento de inspiração. Eu gosto muito do Thiaguinho. Quando eu tava mais forte no samba, eu curtia um fundo de quintal, um Sem Compromisso. Mas o Thiaguinho, ele tem uma história de superação muito bonita. Ele é foda. E ele falou que um dia ele tava com um amigo dele que é compositor no piano, e tem uma música, a gente não vai errar. Que foi assim, um momento de reflexão, um momento eureka. Sim. Então a vida, ela nos apresenta essas boas ideias. Só que tem os pensadores e tem os fazedores. E sabe o lugar que tem mais pensamentos, projetos, livros, ideias, curas para várias doenças? Cemitério. Cara. Cemitério tá cheio de eu devia, eu poderia, me perdoa. Pessoas que deixam pra se perdoar com familiares, com parentes. Sim. E infelizmente, talvez não dá tempo. Sem dúvidas. E aí essa transição, ela começou a ocorrer desde que eu comecei a estudar, me dedicar, buscar o meu progresso. Foi através desse projeto aí que você conseguiu entrar na faculdade? Foi. E não pagou nada a faculdade? Não, eu pagava 30%. 30%. Porque assim, o vencimento era todo dia 5. Uhum. Então a gente tinha até o dia 5 para pagar a facul, senão era o valor cheio. Tá. Então a gente ripava, graças a Deus. Que legal. Eu fiz uma promessa que eu não ia pegar nenhuma DP. E a Uninove ali na Vila Maria era sinistra, porque a facul era um perímetro considerável, mas em volta era bar, de tudo quanto era jeito. E não era essa loucura que é hoje, não. Mas na época, e eu falei, cara, eu vou estudar. Focou na parada. Pagar todos os meus boletos. E qual foi o curso? Administração. Aí fui me qualificando, fazendo várias certificações. Hoje, graças a Deus, tenho 30 certificações. Olha, legal. Entre gente e gestão, o lado administrativo, o lado de desenvolvimento humano de pessoas. Recentemente fiz uma pós em neurociências pela PUC. Algumas especializações. Onde eu encontrei o William foi num curso de Enneagrama que é sensacional. Olha só. Para o ser humano se entender, desenvolver o lado psicológico. Só que um pouquinho antes disso, lá em 2016, eu comecei a sentir, depois de uma viagem que eu fiz para Barcelona, fui tirar uns dias lá na Europa. Show. Foi o progresso para nós, né? Sem dúvidas, vencedor, cara. De onde você veio. E eu sentia que já não estava mais preenchendo o coração. Eu sentia que faltava alguma coisa. E aí teve um dia que rolou uns estresse na empresa, eu trabalhava até mais tarde, eu tava no carro, comecei a chorar, e, me deu uma vontade de tacar o carro no poste. Cara, já passei por isso também. E vou te falar, Aquele Johnny... ponto de inflexão, né, velho? Faltou pouco. Eu não poderia estar mais aqui, cara. Aí cheguei em casa, dobrei meu joelho, tava meio afastado de ir na igreja, de Deus. Chorava muito. E eu lembro que em 2016 eu pedi demissão 12 vezes no meu trabalho. Só que eu desenrolava, cara. E o bom da Zona Leste é isso, né? Eu não sei se é de qual área. Sou da Zona Oeste, né? Em das Artes, Cotia. Ligo. Zona Leste eu tenho um carinho muito especial. Zona Leste, na verdade, é uma outra cidade, né? Vamos ser sinceros, né? E quanto mais pro fundo, mais Zona Leste, mais de verdade é. Zona Leste é uma cidade, cara. Eu sempre falo pra galera, não é? Itaquera é uma cidade, né? Eu tenho um carinho muito grande pela essência da Leste, como diz alguns amigos meus lá do Alvim. O Quincas, um grande amigo, já foi mestre de bateria hoje. Um grande irmão. Então, o que aconteceu, Johnny? Eu fui percebendo que tinha alguns vazios
que ir pra Vila Madalena em rolê no Quitandinha não preenchia, que desfilar nas escolas já não tava mais preenchendo, camarote Brahma muito a milhão não tava preenchendo. E eu comecei a olhar pra dentro. E aí o autoconhecimento, ele começou a me mostrar o meu lado bom e o meu lado péssimo. Todo ser humano ele tem luz e sombra. Todo ser humano ele tem valores, vícios e virtudes. E eu convivia com pessoas que até hoje eu amo muito, eu respeito muito. Só que eu já não estava conseguindo dar o meu melhor. E 5 de março de 2020, eu senti que eu precisava me conectar comigo. Eu tava 2 dias sem dormir. Mal. Peguei, assim... Minha imunidade foi para baixo. Eu muito debilitado emocionalmente, fisicamente. E quase peguei um princípio de pneumonia. Aí fui pro hospital. A enfermeira olhou para mim. Tava me dando um soro. Ela falou: se você tivesse mais 1 ano de vida, você faria o que você faz? Você trabalharia com quem você trabalha? Você conviveria com quem você convive? Falei, nem a pau. Ela falou: o que você tá fazendo no seu trabalho então, meu amigo? Exatamente. Você não sabe, você tem mais 1 semana de vida. E Johnny, sabe o que foi maluco? Dali 15 dias, lockdown, fechou tudo, velho. Puta, cara. Pode parecer piada o que eu vou te falar, cara. Sua história é igual a minha, meu. Aconteceu a mesma coisa. Eu pedi demissão um monte de vezes. E quando eu falei, ó, não chega, tava num limite também. Acho que faltavam uns 20 dias. Eu falei, me manda embora. O pessoal, não, você não pode ser mandado embora, você não tá bem. Eu falei, me manda embora. Eu não dormia, cara. Só dormia tomando Zolpidem, cara. Fiquei viciado nessa porcaria. E aí, de repente, fechou tudo. Foi foda, mas continua a sua, continua. Outro dia eu te conto a minha. Vou te levar lá pra ouvir a sua. Isso é maneiro do podcast, É. né? Isso é muito maneiro. Legal, né? Quando você se identifica, assim, é foda, né, cara? Não vou dizer que eu sei exatamente a dor que você sentiu, mas eu posso te afirmar que mais ou menos eu sei. Mas você sabe que o que nos conecta são as cicatrizes? É. O que nos conecta são os perrengues, cara. Sem dúvida, sem dúvida. Nós somos humanos, de perto nós somos muito parecidos. Sem dúvida. Por isso que eu valorizo muito o tratar o ser humano, o autoconhecimento. Quando as pessoas elas perguntam, Gabriel, efetivamente, hoje, qual é o seu trabalho? O meu propósito é ajudar as pessoas a enxergarem o que elas têm de melhor. Elevar o espírito delas. Me preocupar mesmo com esse ser biopsicossocial, uma análise 360 pessoal, profissional, familiar. E aí existem metodologias como imersões de utilizações de ferramentas, de práticas para a pessoa falar, poxa, muito mais da onde eu tô, aonde eu quero chegar, é quem eu me torno. Sim. Quem é o ser? E eu fiz essa transição ali em março de 2020, muito inseguro, muito preocupado. E o que eu percebo, o empreendedorismo, ele me ajudou a ser humilde. Porque cada cliente, cada prospecção, cada palestra, cada aprendizado, para mim o empreendedorismo ele tem alguns alicerces. O primeiro alicerce é saber recalcular a rota. Você vai desenvolver um plano de negócios, você vai criar um PTT, você vai criar um PDF. Na hora de colocar em execução, é totalmente diferente. Você vai precisar ter humildade de buscar uma rede de apoio, que é um segundo alicerce, ter pessoas para te ajudar a enxergar o óbvio. E às vezes, Johnny, nós sofremos com um termo que eu chamo que é cegueira perceptiva. Você tá num viés inconsciente tão forte, você acredita tão forte que esse copo é roxo, 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 que talvez muda a luz e ele vira azul. E esse é um fator predominante para quem é empreendedora ou empreendedor ser beneficiado. Sem dúvidas. Uma terceira coisa que eu aprendi, perdão. Nós homens temos um tabu muito grande com o choro. Você até me fez uma pergunta, pô, Gabriel, o que você pode falar lá que você nunca tenha comentado? Você sabe que uma vez rolou uma picaretagem com uma colega no trabalho. A gente estava há 6 anos levantando um departamento, as coisas fluindo, as coisas gradativamente encaixando. E aí teve um outro departamento que tipo fez uma picaretagem. E nós tínhamos
duas líderes nesse departamento que a gente tava cuidando, elas acabaram saindo. E aí eu fui dar uma palestra dentro da empresa, né? Porque tava um caos gigantesco. E aí eu dando a palestra, falando sobre as coisas boas que tinham acontecido, que a gente tinha que buscar a oportunidade na crise de se reinventar, de renascer, que brasileiro é extraordinário para isso, né? Sem dúvidas. Toda a Copa do Mundo que nós vamos com um pezinho no chão, sem muita dancinha, sem muita firulinha. O Brasil é campeão. É. Quando vai muito 2006, Big Brother... estrela, né? Não arruma nada. E eu vou te falar, Johnny, eu sou fã do Neymar, cara. Eu gosto muito dele. Mas esse negócio de, até na música, 1000 gols, só Pelé e não sei o quê. Cara, você começa... Ó, tem uma reflexão que ela norteia a minha vida. E eu trago isso pro empreendedorismo na questão do perdão. Gente grande acha que é pequena. Por isso cresce. E gente pequena, pra se achar grande, precisa diminuir os outros. Sem dúvidas. Gosto muito dessa frase aí. E é evidente, cara, é batata. Você pode ver a pessoa, quanto maior ela for e ela vai crescendo, ela tem essa humildade cognitiva de falar, eu não manjo tudo. Eu não vou entrar na cegueira perceptiva. Eu não vou falar que só isso é bom. Porque sabe o que é maluco? O próprio flow. Minha avó já me ensinava. Aquele que tá em pé, cuide pra que não caia. Pô, em um dia, você viu o cambal que os caras tomou de 10 milhões? Foi, o Igão falou esses dias num podcast. Então isso aqui, cara, ele pode ser uma semente de bênção pra quem tá nos acompanhando. Arma, pior que é mesmo. E aí aquela situação, a boca, ela vai falar que o coração tá cheio. Sim. E eu lembro que nessa palestra, né, só pra ir juntando os tijolinhos do progresso, eu me emocionei, comecei a chorar, cara. Tava muito indignado. E eu lembro que um diretor me chamou de canto e falou, pô, cara, você tem um cargo aqui de gestão, você tem um cargo de confiança, as pessoas te admiram, você começou como office boy, você começou de um lugar que, assim, para você chegar onde você tá e de onde você começou, é praticamente um milagre. Então, numa palestra, você não pode mostrar vulnerabilidade. E tem uma autora que eu gosto muito, que é a Brené Brown, que ela fala que a vulnerabilidade, ela é uma coragem. Claro que tem alguns ambientes de trabalho que eles são predadores. Sim. Resultado, a gente tem que mostrar o nosso melhor. Mas, poxa, quantas vezes eu no podcast, lá no Papo de Progresso, me emocionei. Aqui você sente que a gente se emociona. Sem dúvidas. Então eu venho observando essa questão da inteligência emocional para nós homens. O homem, ele prefere reprimir as emoções do que curar as emoções. Você pode perceber, o bar é um lugar de afeto e carência. O bar cara, que lá os caras choram. Mas você percebe que não trata a emoção? É engraçado, lá o cara chora e ninguém tira sarro, né? Mas porque tem a música alta, tem a zoeira. E tem uma coisa com a bebida que é interessante. Esses dias o William fez até um post lá nas redes dele, que ele fala que o adulto, quando ele ingere bebida alcoólica, o neocórtex, a parte que nos dá essa maturidade de diferenciar, de falar, poxa, ó, eu não vou dirigir a milhão igual um maluco, eu não vou xingar o chefe. Porque você vê que a maioria das merdas é quando o povo sem dúvidas medita muito, estuda muito, tem uns que faz yoga. E o que acontece? A vovó tinha razão. A bebida, a droga entra, a verdade sai. A boca só fala que o coração tá cheio. Sim. E aí como que tá o nosso abastecimento? Faz 3 anos que eu não bebo nada. Nada. Parei com cerveja, com vodka. Eu gostava de tomar um Gatorade, viu? Hoje, raramente eu tomo um vinhozinho para dar uma relaxada. Mas mesmo assim, eu tava vendo num podcast esses dias com um espírita. Ele fala que nas gôndolas, essas pessoas... Você acredita nessas pessoas que têm condições de ter visão aberta? Acredito. De verdade? De verdade verdadeira. Pô, ele fala que nas gôndolas dos mercados é cheio de espírito obsessor. Ah, não duvido. Na parte de bebida. Você pode ver, tem gente que bebe, cara, se transforma. Vira um capeta. Vira mesmo.
Então são essas caminhadas, meu amigo, que tipo, eu olho pro empreendedorismo, eu olho para essas fases de mudança e eu decidi seguir meu caminho. Aí você pediu as contas lá. Tirei uma licença de 6 meses, tava no meio do MBA da FGV, né, de desenvolvimento humano para gestores. Fui criando uma musculatura, fui me conectando com pessoas e de lá para cá as coisas foram se encaixando, as palestras. Em 2020 já no livro que nós escrevemos de alta performance para as empresas, eu já falava do papo de progresso, porque é uma coisa que eu gosto de ajudar as pessoas a enxergarem o que elas têm de melhor. E uma coisa foi ligando a outra. Eu acredito muito que nada é do nada. Eu acredito que tudo tem uma convergência, uma sincronicidade. Acredito muito na lei da semeadura. Se você plantar batata, você não vai colher laranja. É isso mesmo. Acredito muito nessa lei. E estamos aqui, meu amigo, seguindo esses últimos 3 meses. Viemos com força total com o projeto do podcast. Legal. Tem um livro no forno, as coisas estão fluindo, graças a Deus. Muito bom. Vou fazer uma pergunta pra você. Que eu já tive esse momento. Que você é um vencedor, cara, pelo que você tá contando. Veio de baixo, conseguiu um cargo bacana numa empresa. Sim. Que você era office boy, velho. Né? Do corre. Que com certeza a galera, a gente sabe que em empresas, em lugares, quem tem cargo mais abaixo sempre é subestimado. Sempre. Nunca vão falar, pô, esse office boy um dia vai ser diretor aqui da empresa. Nunca, né? E você já teve aquele momento que você falou, caralho, olha de onde eu vim, mano. Olha como que eu tô. Olha o que eu consegui. Você já teve esse momento assim? Você acredita que eu tive esse momento quando eu já não tinha o peso da decisão? Porque às vezes nós estamos num modo automático tão grande, que a gente não consegue enxergar, né? Desenvolver a gratidão. Isso que você tinha comentado, né, desse estudo que a oração, a gratidão, a meditação, ouvir uma boa música muda a frequência vibracional da pessoa. Sim. E com o empreendedorismo, eu voltei a valorizar ir na feira e contar quantos limões eu podia comprar. Sim. Eu investi muito em terapia, em autoconhecimento, porque eu pensava assim, eu só vou falar a minha verdade. Eu só vou falar o que eu vivi. E me doía muito chegar na feira e falar, caraca, essa semana dá pra comprar uma penca de banana. É muito foda. Mas, cara, é o que é. É a realidade. Eu tive É a vida real, né? É o jogo jogado da vida, como eu falo. Eu tive muito foda isso. Quase um pico de ansiedade no extra. Porque eu tava fazendo umas compras, eu tava com medo do medo. Falei, pô, hoje eu tenho dinheiro pra comprar, mas e agora como vai ser? Porque empreender é difícil. E ninguém sabe das nossas cicatrizes. Não sabe. E mesmo. Hoje o que mais me inspira, Johnny, em criar projetos como a rede de apoio empreendedor, eu tenho uma parceria com um contador, que nós ajudamos pequenos e médios empreendedores a criar essa estrutura. Criar um 5W2H, utilizar um enneagrama para mostrar para a pessoa, olha, isso aqui é muito bom, mas isso aqui é uma Ferrari sem freio. Eu era essa Ferrari sem freio, Johnny. Sim. Eu era essa Ferrari com freio de Monarch. Então, para eu contemplar as coisas que eu conquistei, eu estava no curso pelo curso, no livro pelo livro, estudando muito, saindo muito, curtindo muito, e não estava criando vínculo. Não estava criando uma gratidão. E o empreendedorismo me ajudou a ser humilde, o empreendedorismo me ajudou a me perdoar as pessoas. Poxa, eu lembro que eu tive um chefe que quando eu falei que eu ia entrar na Uninove para estudar, ele olhou para mim e falou, cara, você é um merda, você nunca vai ser nada. É isso que eu falei, ó. Você vê? É foda, velho. Só subestima. Mas sabe uma coisa que eu aprendi, Johnny? Todo ser humano é um projeto de Deus para dar certo. Toda pessoa que ela tá viva, ela tem o fôlego de vida. Tem pessoas que elas falam pra mim, Gabriel, o que é Deus? Eu faço
uma intervenção com elas que dura 30 segundos. O que eu faço com você? Faz. Você consegue fechar seus olhos? Sim. Você consegue colocar a mão na frente do seu nariz sem encostar? Aí você vai puxar o ar pelo nariz e soltar pela boca. Isso é básico, não é? É. Isso é o fôlego de vida. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Pode ir. Pode. A galera que tava no Covid, entubada, com máscara, eles queriam esse básico. Isso aqui, ó. O empreendedorismo me ensinou a respirar. O empreendedorismo me ensinou a pedir perdão. O empreendedorismo me ensinou a sentar com a minha namorada e falar, não tô dando conta. Porque nós homens, nós não fomos ensinados a entender o que é uma inteligência emocional. A inteligência emocional, ela nos ajuda a entender qual é a emoção, a quantidade da emoção e o momento de usar essa emoção. Era abril de 2021. Eu estava com a minha namorada na Juscelino Kubitschek, indo comemorar o aniversário dela, aquela fase libera, mas não libera. E do nada eu senti um barulho muito forte na porta dianteira do passageiro. Pum! Falei, meu Deus, alguém bateu. De novo, pum! Estourou um vidro, Johnny. Eu vi um moleque voando, pegou meu celular e eu quase grudei ele. Graças a Deus que eu não grudei. E o moleque saiu. E minha namorada, ela é modelo. Voou vidro pra tudo quanto é lado. Me veio uma paz tão grande, Johnny, tão grande. Uma paz que excede todo entendimento. Uma paz que não... Eu olhei pra ela e perguntei, está bem? E ela assim, quase entrando em pânico, mas por ela ver que eu tava... equilibrado ali. Aí ela falou, eu abaixei minha cabeça, fiz uma oração, agradeci a Deus por não ser pior, porque Racionais fala, né? Vermes e leões no mesmo ecossistema. Cara, São Paulo é muito louco. Cidade que não para. Não tem ideia, cara. Não existe fórmula, né? 250 celulares são assaltados em São Paulo. A cada 45 minutos um motoqueiro é assaltado em São Paulo. É muito louco, cara. Muito louco. Aí eu lembro que eu fui saindo com o carro devagarzinho. Fiz o contorno ali na Juscelino. Aí eu parei num posto. Veio uma mulher atrás. Falou, tudo bem, tudo. Ó, eu vi quem pegou o seu celular, eu tava atrás. E eles estavam num carro, eu já liguei pra polícia. Falei, pô, cara, em São Paulo, só por Deus. Sim. Aí tava lá limpando no posto, Johnny, vidro. Eu fiquei uns 2 anos limpando vidro. Caramba, meu. Cara, eles quebraram o vidro. Quebraram o vidro. E pra quem já passou por isso, é muito complicado. Vocês estavam presos no trânsito. Não tinha como sair com o carro. Era um dia de boa. É? Era um dia de boa. Era tipo um sábado. Só que os caras viram, o meu celular tava no Waze, lá no console. É a brecha que o sistema queria. É foda. E eu limpando o carro, assim, um pouco chateado. Veio uma viatura da polícia e falou, você pode ir em tal delegacia? Acharam os meninos, estão com o celular. Caraca, mano. Cheguei na delegacia, 9 horas, Johnny. No Brasil, a burocracia tá pra tudo, cara. Cara, é incrível. 9 horas, peguei o celular. Tem uma coisa interessante no meu celular que conecta com isso que você tá falando. Obrigado. Olha. Eu uso essa tela há 3 anos. Porque aquilo que a enfermeira falou pra mim, Gabriel, se você tivesse mais 1 ano de vida, você faria o que você faz? Você trabalharia onde você trabalha? Você conviveria com quem você convive? E exatamente nessa época foi a que eu sentei com a minha namorada pra nós termos um relacionamento sério, papel de homem. Comecei a aprender o que é um salário afetivo, um salário cognitivo, um salário relacional e um salário emocional. Porque eu não me importo de trabalhar com alguém que saiba mais que eu. E tem um conceito, Júnior, na natureza que chama simbiose. Que o todo ele é maior que a soma das partes. Então existe um mutualismo, que nem a gente tá aqui.
o papo rola, é gostoso, a gente aprende, tem uma troca. Isso dá pra ser na vida. As amizades podem criar esse dar e receber. Só que existe o comensalismo. Se você pegar o violão e começar a tocar, eu falo, poxa, eu não manjo, mas eu posso aprender com ele. Sim. Agora, o que é complicado é o parasitismo. Parasitismo é o tipo de pessoa que manipula, que humilha, que abusa, que mente. E, infelizmente, nós temos uma sociedade doente, principalmente no ambiente corporativo. O ano passado, demissões silenciosas. No Brasil tinha uma época que 500 mil pessoas pediam demissões dos seus empregos. Porque, Johnny, nós estamos vivendo uma era, cara, que o povo tá de saco cheio. Tá no limite, né? Então essas experiências, elas serviram para me mostrar que a inteligência emocional, ela ajuda o ser humano a ter mais autoconsciência, se automonitorar, sentiu, se permita sentir na anestesia, não enche a cara de cachaça, não vai conversar com o amigo não é profissional, cara. Às vezes o seu amigo, o grande segredo da vida, muito mais do que fazer boas perguntas é para quem você pergunta. Sim. É o grande segredo da vida. E eu comecei a fazer as perguntas interessantes para pessoas certas. Eu não sei se são as perguntas certas. Sim. Mas eu comecei a mudar o prompt. Nós falamos de chat GPT lá. De chat GPT, né? Gostei do chat GPT, viu? O inglês inglês é bravo. E o que muda é o prompt. Então a gente começa a perguntar por que eu faço o que eu faço. Por que eu tenho esse tipo de relação? O que eu espero da vida? E aí eu comecei a estudar sobre finitude. Muito, muito, muito. E aí num podcast eu virei para Finitude? Finitude. Porque uma das poucas certezas da vida é o quê? A morte, né? A morte. E tem um livro da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes que fala o seguinte: a morte é um dia que vale a pena viver. Porque as pessoas têm medo da morte, porque tem algumas pessoas que vivem como se nunca fosse morrer e morrem como se nunca tivesse vivido. Boa. Então você imagina se entra alguém aqui agora, pega nós dois, leva para uma outra sala e fala: vocês só tem mais 30 minutos de vida, você não pode ligar para ninguém, você não pode pedir perdão para ninguém, você não pode mandar ninguém a merda, você não pode falar eu te amo para ninguém. Isso só vai pegar esses 30 minutos para refletir. Aí vem uma boa pergunta: o que é viver para você? E desde então, para mim, viver é um grande papo de progresso. Não deixo para depois, meu irmão. Não deixo. Não dá, né, cara? Eu já estive numa situação igual a sua, assim, de estar num trampo zoado, com um ambiente tóxico, de ficar doente por causa disso daí. E eu também cheguei nesse ponto de inflexão aí, que era, é isso que eu quero fazer? E sabe uma coisa que eu percebi? Que tinha alguns momentos que eu deixava o trampo zoado. Que eu atrapalhava. Sim, sim. Que eu arrumava treta com muita gente. E o autoconhecimento sério, gradativo, ele me mostrou que não existe pessoa errada. Existe a pessoa certa no lugar errado. Sim. Todo ser humano, Johnny, que vive, ele é um projeto de Deus para dar certo. Só que aí tem 3 caminhos para o fracasso. Primeiro, a gente não falar o que a gente sabe. Segundo, a gente não buscar praticar o que a gente fala. E não perguntar e estudar o que se ignora. O Cortella, ele fala muito isso. Porque se a gente não fala o que a gente sabe, acumula. E a lei do uso e do desuso. E tem um segredo da vida que eu acho muito bacana, Johnny. Quanto mais a gente se movimenta, quanto mais a gente colabora, quanto mais eu te ajudo, quanto mais você me ajuda, você começa a ver a vida convergir, cara. Você começa a ver os de repente, porque nada é do nada. Você começa, por exemplo, esses dias eu arrumei uma treta com um líder da igreja que eu tava indo. A gente foi almoçar, papo vai, papo vem. Eu falei, olha, cara, na minha opinião, eu enxergo assim. Não, mas não é assim. Eu falei, ó, se você tá acostumado a só ouvir baba-ovo e pessoas que se preocupam pelo seu cargo, eu tô te dando o presente da minha ausência a partir de hoje. Isso mesmo.
Porque, Johnny, a gente começa a viver a vida num outro drive, numa outra melodia. Cara, tem um filme que é um desenho maravilhoso. Soul. Já ouviu falar? Sei, já vi já. Sabe aquele momento de flow? Você toca. Na escola Sim. de samba eu sentia muito, às vezes na palestra eu sinto Sim. muito, nos podcasts. Cara, você tá tão presente, tão de verdade. Que sai tudo automático e vai que vai. É o que é, né? Você não pensa. É o que é, cara. É o que é. E é a verdade, né, cara? Verdade sempre prevalece. Não Quem tem é de como. verdade sabe quem é de mentira, já diria o poeta, né? Sem dúvida, sem dúvida. Você curtia, Charlie Brown? Curtia, honra. Te contar uma parada que eu posso arrumar uma treta com você, eu vou ficar até com medo. Rapaz, eu lá de Jaú, eu bati uma bola, né? Aham. E aí tinha uns skatistas que eles ficavam enchendo os patuá na quadra do lado. E eu via Charlie Brown e eu peguei uma raiva, falava, nunca vou ouvir essa porcaria. E não sei o quê. E tinha um amigo meu que ele curtia muito Charlie Brown. E quando o Chorão veio a falecer, ele ficou muito mal. Falei, poxa, cara, pra essa galera gostar tanto assim de Charlie Brown, Deve ter alguma coisa. deve ter alguma coisa. Adivinha? Fiquei fã. Ficou fã. Aí eu comecei a curtir os caras depois que morreu. O ser humano é muito Doideira, louco, né? velho? Muda muito. Eu sou do rock, né? Mas eu, quando era moleque, só ouvia rap, cara. Rap. O que você ouvia? Espaço Rap, N de Naldinho. 501? 501. Aquela música lá, como é que é? Do 501, lá o anjo. O nono anjo, né? Acharam que eu estava derrotado. Quem achou estava errado. Eu ouvia muito rap, cara. Aí, meu irmão apareceu com um CD do Planet Hemp, que era um rap misturado com rock, né? Eu falei, legal. Aí logo após um amigo meu apareceu com um CD do Linkin Park, que era um rap com rock. Aí quando menos esperou, eu tava ouvindo rock. É doideira, o ser humano muda pra caramba. Red Hot Chili Peppers. Red Hot, tudo. Aquela outra também que tem bastante Faith No More, também tem um pouco de rap no meio. Qual uma música muito famosa do Planet Hemp? Manter o respeito lá. Que fala da maconha aí, preste atenção, a porta se abre, aumenta o poder da visão. Isso é o meu compromisso. Mas tem uma parte dessa música que ela é uma pancada, assim, que explode a cabeça, que ele fala, não é o que faz a sua cabeça, é paz pra ter o respeito. Não tem uma parte Então, que é coisa assim? assim fazer pra ter respeito. Mas o ser humano muda muito, cara, muda muito. Eu me olho assim, com 20 anos de idade, tem várias coisas que eu olho e falo, mano, não acredito que eu pensava desse jeito. Não acredito que eu era desse jeito. E tudo mudou na minha vida a partir do momento que eu busquei o autodesenvolvimento, através da leitura, através de ver vídeo, palestras, caramba, 4. E mudou minha vida, cara. Hoje eu sou outra pessoa. Você falando nesse negócio da paz, eu lembrei de uma cena. Teve uma coisa que mudou muito na minha vida. Foi um influencer, você deve conhecer, o Douglas Viegas, o Ninja. Ele é sinistro, cara. Aquele cara mudou a minha vida, o meu jeito de pensar. Quando eu ouvi ele falando, como é? Que ele falou assim, o cara vem falar, você fez isso. Ele falou, eu fiz isso mesmo. Você também fez aquilo? Sim, eu fiz aquilo mesmo. E aquele outro, sim, eu fiz também. Mas aquele cara lá já não é mais eu, mas eu fiz mesmo. Tá ligado? Tipo, sem esconder as coisas. Você foi um bosta? Eu fui um bosta. Eu fui um bosta já na minha vida. Fui, fiz merda, caguei, zoei. Só que hoje eu não sou mais aquele cara. Não me busca no passado, eu não tô lá. Não tô lá, é o não presente. Tô mais lá, é aqui, aqui. E a outra coisa que ele falou também que é muito foda, que eu uso até hoje, cara. Mano, tá zoado, tá ruim? Tchau, sai fora. Eu ia te falar essa parada. A minha namorada, ela fica doida. Hoje em dia, primeiro que assim, depois da pandemia, a minha habilidade social, a minha bateria social, ela mudou muito, né? Porque eu tô com 38 anos, então pra ir pra um rolê, pra fazer alguma coisa, tem que ser algo muito que vale a pena. Já perguntei, tem lugar pra sentar? Já não tô na mesma batida de antes. E às vezes a gente tá em alguns lugares, eu olho pra ela e falo, Gabriel, não acredito que você só vai sair fora. Eu falo, meu... Nossa, eu faço direto também, cara. Eu vou dar o presente da minha ausência, porque senão eu não tô na mesma batida. E uma coisa que é interessante, você sabe que até os 25 anos, as nossas cópulas neurais, elas não estão formadas. Então, o nosso centro decisório, ele é muito, muito ainda prematuro.
Muito prematuro. Então é normal fazer cagada até os 25 anos. Claro, toda ação tem uma reação. Sem dúvida. Tem coisas que são reversíveis, tem coisas que são irreversíveis. O que me preocupa muito. Eu, como filho de mãe solo, eu converso muito com as minhas afilhadas, com algumas clientes que estão em desenvolvimento humano, porque meu público-alvo, Johnny, são adolescentes, jovens de 16 a 80 anos. Uhum. São pessoas que têm essa vontade de fazer a diferença. E eu costumo dizer, começa a pensar o que é reversível e o que é irreversível. E para mim, a melhor resposta para qualquer pergunta na vida, no mundo, é depende. Por exemplo, droga é bom? Depende. Beber é bom? Depende. Transar sem camisinha é bom? Depende. E aí a pessoa ela começa a valorizar o poder do contexto. Algumas pessoas elas viram para mim, eu trabalho com vários modelos, atores, atrizes, galera de startup, pessoas assim bem disruptivas, pessoas mais sérias em transição de carreira. Geralmente as pessoas que me procuram, elas me procuram profissionalmente para isso. Aprofundar um autoconhecimento papo reto, potencializar um projeto ou um produto e transições de carreira, porque são as fases que eu passei nesses últimos 20 anos. Eu costumo conversar com as pessoas. Hoje, por que você faz o que você faz? Qual área da sua vida você gostaria de mudar ou potencializar? E outra, se não tiver tempo. Não, Gabriel, mas eu lembro que eu encontrei uma diretora. Nossa, eu falei pra ela, eu tenho dó de você. Não, porque eu comprei uma cobertura, eu tô com um carro zero, e bambambam. Eu falei, cara, que tipo de pessoa você tá virando? Falei, eu tenho dó de você, porque quando você acordar, você vai estar com 50 anos, 5 gatos. Exatamente, e não viveu nada. Então, meu amigo, a gente leva da vida a vida que a gente leva. Exatamente. Outro cara também, você falando isso daí, outro cara também que impactou muito na minha vida, Eduardo Marinho. Manja? Nunca ouviu falar dele? Da Globo? Não. Ah, não, o filósofo malucão lá. Pô, ele é sinistro. Sabe quem me indicou ele? Foi um ator que mora aqui perto, Bruno Cotti. Cara, eu vi uma palestra dele na foda, perua. Véio. Isso mesmo, ele falou assim, vocês ficam muito a milhão, vendo um monte de programa, Netflix, YouTube, mas eu vou te fazer uma pergunta. O que você absorve do que você observa? Falei, poxa, porque eu sou um cara milhão. Eu sou um cara que livro, podcast. Tô aprendendo, Johnny. Que nem pra vir pra cá. Falei, cara, eu não vou ouvir nada. Geralmente quando eu vou nos podcasts eu trago vários livros, várias paradas. Falei, hoje eu vou na pureza. Hoje eu vou tranquilo, vou trocar uma ideia bacana. E eu acho que, nossa, essa reflexão seria, acho que a veia do nosso papo aqui. O que você absorve do que você observa? Já trocou ideia com pessoas na vida ou aqui mesmo que você olha e você fala, essa pessoa ela quer estar muito aqui. Sim. E tem pessoas que às vezes você tá num rolê, num jantar que você fala... Mas o cara tá querendo ir embora, né? Não, você quer que a pessoa vá embora. A energia... Você também Você fala, nossa, que pessoa pesada, bicho. É foda. Já passei por isso muitas e muitas vezes. Falar, por que eu tô aqui com essa pessoa? Mas me diz, o que o Eduardo Marinho falou, alguma coisa que te marcou? Então, cara, relacionado a isso, né? Ele, deu exemplo do cara muito rico. Falou, o cara muito rico, ele tem muito mais agonia do que eu. Tem muito mais agonia que eu. Pra ele manter aquele estilo de vida dele, ele não pode pegar e... Tô andando de Ferrari e de repente aparecer com Celta. Não dá. Pra ele não dá. É inadmissível, é vergonhoso pra ele. Porque o cara já tá num status assim que se bobear tá até além do que ele pode ter, né? Então, normalmente essas pessoas que têm muita grana, elas sofrem muito mais do que os que não têm. Aí, pra combinar com isso, na época eu trabalhava de salva-vidas. Aí tinha um senhor que ia direto lá na piscina, muito inteligente ele, cara. Aí ele sempre me dava umas dicas. Ele foi responsável por me desenvolver muito como ser humano, como pessoa. Ele mandava eu ler tal livro, batia uns insights, falava, pensa nisso, fala isso. Eu lembro que ele até uma época ele pegou e me deu um caderninho, falou, escreve todas as suas ideias aqui. Aí ele falou, mas pra eu te mostrar depois? Não, é pra você se visualizar. Fez várias coisas comigo. O cara ferradão, ele foi diretor daquela BASF, manja? Manjo. E também foi diretor do Chase Manhattan também. Opa! Cara ferrado. Só que internet, ele pra vir aqui, ele não vem.
Mas foi um cara que me ajudou a desenvolver. Aí ele falou assim, quem que você acha que é mais feliz? Você ou aquele faxineiro ali? Eu falei, não sei. Ele falou, é ele. É ele. Eu falei, mas por quê? Porque você tá cheio de dívida, você tá cheio de emprego, você não tem a moral de trabalho de faxineiro. Se bobear, você não tem a moral de trabalho de faxineiro. Já pra ele trabalha de qualquer coisa. Trabalha de qualquer coisa. Então, se alguma hora o trampo dele ficar chato e encher o saco dele, se ele for uma pessoa que tem a cabeça desenvolvida, ele vai falar, tchau, patrão. Tem um monte de lugar pra eu trabalhar. Já você não, você acha que aqui é o único lugar pra você. E é exatamente isso que o Eduardo Marinho falou. Quanto mais coisas você tem, mais posses você tem, é mais fácil de você ser infeliz. Aí você pega e pensa, o Whindersson Nunes. O cara tem um império, o cara tem muito dinheiro, ele pode ter o que ele quiser. E é um dos caras mais depressivos que eu vejo assim na internet. É foda isso daí. Aí isso me deixou muito reflexivo. Eu falei, caramba, caramba. Aí fez eu pensar em outra coisa. Que aí ele falou isso, aí no outro dia ele falou, ei, você pensou? Eu falei, pensei. Aí eu falei pra ele assim, eu não tenho mais medo de se eu precisar de trabalho de faxina, eu não tenho. Se eu tiver, que eu já fui limpador de piscina, né? Limpava a piscina. Falei, se for preciso eu voltar a limpar a piscina, eu limpo. Quando foi a última vez que você foi numa feira? Feira do quê? Feira livre de fruta. Foi ontem. Fui hoje. Você já trocou? Cara, uma das minhas vontades, vou te contar um dos segredos que podem ser o papo de progresso, mas se vier aqui, nós, é maneirão. Eu tô pra chamar uma mulher que ela vende banana. Ela é uma professora. Cara, essa mulher trabalha na feira. Aos sábados, vendendo banana. Eu acho que o nome dela é Adriana. O Johnny. Mano, eu estudo comunicação. Sim, sim. Assim, eu nunca vi nada igual. Não, tem pessoa que é foda, eu já vi. Assim, e eu troco uma ideia, ela brinca comigo, Gabriel, vai uma dúzia de banana? Eu falo, mas você é muito doida, meu, sua dúzia vem 14. Ela é a lei da reciprocidade, eu sei que você volta. Eu falei, pô, mas e aí, como que é isso? Ela falou, Gabriel, presta atenção. É o princípio da nobreza. Quanto mais eu te abençoo, mais você volta para me abençoar. O problema não tá entre o faxineiro ou o CEO. Quando Jesus morreu, existia um discípulo estratégico chamado José de Arimateia. Isso está lá no livro de Lucas. Ele fazia parte do Sinédrio. E ele chegou para Pilatos e falou, olha, eu vou subsidiar o enterro de Jesus. Eu tô fazendo faculdade de teologia. Legal. Tô me especializando em teologia bíblica do trabalho. Principalmente para essa parte vocacional. Em ajudar as pessoas a entender o que elas vieram fazer nesse mundo maluco. Tem vários insights na Bíblia que... E aí uma coisa que me chama a atenção, Johnny, que é o benefício da graça comum. O sol vai nascer para todo mundo. Você vai ter condições de ter acesso. A equidade ela é diferente da justiça. Porque a justiça ela quer tratar todos de maneira igualitária perante a lei. A equidade, ela vê o contexto. Ela vê esse ser biopsicossocial pelas oportunidades que tiveram. Ela vê as escolhas. Então a equidade, ela fala assim, vamos lá. Na maratona da vida, tem gente que larga de uma 1.100, uma motona, brum, tem gente que larga de patinete, tem gente que não tem nem tênis para largar, tem gente que não tem nem perna. Sim. Então eu sinto que tem pessoas estratégicas, bem-sucedidas, com grana, prósperas e dignas de viver e ter o que se tem. Existem pessoas que precisam ter a Ferrari para ser alguma coisa. Para mostrar, né? Existem pessoas que precisam do diploma. É uma coisa que você deve fazer bastante aqui. Quantos episódios você já gravou? 33. Quando você conversa com alguém, pô, me fala sobre você. Quem é você? Essa é uma pergunta universal. Aí a pessoa já fala, eu sou engenheiro. Eu sou não sei o que lá. Eu falo, não tô perguntando qual profissão você tem. Já me fizeram isso. Esse mesmo senhor fez isso comigo. Uau, olha que maneiro. Ele era muito foda, cara. Muito foda, muito foda. Falou, quem é você, Johnny? Eu falei, eu sou salva-vidas, músico. Eu falei, não. Você está. Você está. Sensacional. E aí esse negócio que eu falei da questão do faxineiro e do cargo, eu acredito que tem muito CEO, muitos caras ferrados, que eles são felizes. Sim. É por quê? Porque ele não tem medo nenhum de, se precisar amanhã, ele ser um faxineiro. Para ele, o CEO e o faxineiro é a mesma coisa. É um caminho para ele percorrer e chegar onde ele quer. Já o cara
que fala, não, eu fazer aquilo. Esse cara é o cara infeliz. É o cara que pode ter o império que ele quiser, ele vai ser infeliz. Porque ele sempre vai estar na agonia. E se eu perder? Se eu perder? E aí? E aí? Você sabe que tem um versículo na Bíblia que fala que do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. É, exatamente. A gente tá vivendo uma época, Johnny, que... Tem quantos anos? Tenho 35. Tenho 38. Então a gente tá chegando aí na metade da vida, estatisticamente falando. Sim. Primeiro tempo já passou, amigão. Sim. E daqui pra frente é isso aqui, ó. Nosso tempo, ele fica mais valioso. O próximo abraço, ele pode ser o último. E são poucas as pessoas. Quando o Emicida foi no Podpah, os meninos estavam muito emocionados, né? Ele falou, poxa, cara, é um percentual ínfimo, pequenininho, que consegue pagar as contas, se desenvolver, ajudar as pessoas, levar uma ideia legal, contribuir. E a hora que você colocar a cabeça no travesseiro, você falar, oh Deus, obrigado por esse dia, obrigado pelas trocas, obrigado pelo pastel na feira. Às vezes eu tô dirigindo meu Batmóvel, reparo os motoqueiros do meu lado, né? Aí eu olho e falo, pô, cara, Deus abençoe, bom trabalho aí. Aí teve um dia que um olhou pra mim e falou, vou te falar uma parada, hein? Isso é raro. É, cara. Putz, meu olho encheu de lágrimas. Eu falei, caramba, velho. Mas é mesmo, cara. Lá no meu mesmo. prédio, lá no meu prédio, eu sou muito amigo dos porteiros. E quando eu peço uma parmegiana pra entregar lá, às vezes os meninos chegam, faço questão de descer. E se eu não tenho uma caixinha, pelo menos um Deus te abençoe. Sim. Esses dias eu fui numa reunião ali na Vila Olímpia. Aí a reunião foi bem sucedida, graças a Deus. As coisas estão fluindo. E tava chegando perto de casa, tinha uma drogaria, tinha vários moleques com as bikes de fazer entregas, as laranjinhas, né? E a molecada tava tirando uma onda, cantando, dançando. Aí tinha 3 meninos muito felizes. E eu tinha uma cédula na carteira. E eu senti no meu coração de chegar nos moleques e falar, ô, não, humilde, posso falar com você? Pode, claro. Falei, pô, cara, eu me vejo em vocês. Eu sei o que é trampar o dia inteiro. Quando eu morava com a minha avó, Johnny, ela tava ficando bem velhinha já e ela não enxergava direito. E ela fazia as marmitas e a gente tava com um problema lá no prédio do IAPI na Moca, que entrava baratinha nas marmitas. Então eu levava as marmitas com umas baratinhas. E eu jogava comida só quando eu chegava no trampo. E aí tinha uma mãe de uma diretora que ela era a tia da limpeza. E hoje essa diretora, ela é bam. Só que a tia da limpeza tinha uma nobreza que muitos diretores não têm e nunca vão ter. E ela começou a levar algumas marmitas pra mim. Ela falava assim, olha meu filho, uma coisa que eu aprendi, pouco que eu tenho eu consigo dividir. E eu, às vezes, como office boy, fazia muito trampo a pé, de onde eu andava, hein, bicho? Nossa, quem foi office boy? E eu hoje vejo essa molecada de bike pra cima e pra baixo. É, os office boy da modernidade aí, né? A Lorena às vezes fica brava. Esses meninos, eu falei, ô, os moleque. Ela fala, nossa, Gabriel, como você consegue criar essa empatia com eles? Falei, eu sou eles mais grande, eu sou eles maior, eu sou eles de crescido. E lembro das pessoas de Jaú. Às vezes eu vou pra Jaú, eu vejo os tio fazendo garapa, caldo de cana, né? Aqui é caldo de cana, garapa lá. Aí tem um tiozão que ele brinca assim, né? Gabriel, esses caras que são mais grandes, vem aqui, não fala bom dia, não fala boa tarde, mas eles precisam saber que a minha garapa é doce e a vida deles é amarga. É. O que a gente
A gente leva da vida, Johnny, a vida que a gente leva, cara. A gente leva da vida a vida que a gente leva. As mulheres da família Ferraz, elas me ensinam muito isso. Minha mãe, minhas tias, minhas irmãs. E antes da queda, o coração do homem se envaidece. Por isso que eu falo muito sobre humildade cognitiva, o poder do não sei. Pode ser top model, pode ser atleta, pode ser jogador de futebol, pode ser CEO, bolinha na bolinha. Eu falo, quando foi a última vez que você usou o poder do não sei? Poder do não manjo? E às vezes a pessoa ela se cobra tanto que eu pergunto, a mesma proporção que você se cobra, você se parabeniza? Não. Falei, mano, a vida tá passando, velho. Se você não desenvolver um repertório cognitivo, você vai ter mais um diploma de milhares. O que você vai levar de diferente? Poxa, eu falo com orgulho mesmo. Tenho 30 certificações, paguei todas de ponta a ponta. Fui correr uma prova no Ibirapuera de 3K, acordamos em Chicago, correndo uma maratona, aceleramos mais de 10 mil pessoas, 22 empresas e fizemos no Parque do Povo a corrida lá com a modelada, coisa que ninguém nunca fez até hoje. Só que é o seguinte, Johnny, sempre colaborativo, mano. Hoje lá no Papo de Progresso, até mandar um salve pra galera lá da Grito 33. Pessoas muito intencionais. Eu manjo, velho, microfone, thumb. Eu lembro que a primeira coisa que eu falei no seu direct foi pra uma arte sua. Falei, caramba, mano, que arte bonita, velho. Ô, mano, obrigado. Porque, Johnny, só enxerga o óbvio quem tem olho treinado. A gente sabe o corre que é cada arte. É, cara, não é brincadeira não. Eu tive que aprender tudo, velho. Tudo eu tive que desenrolar. Como sempre na vida, né? Nunca tive o bagulho de mão beijada, assim. Uma coisa que você falou aí que com certeza você sofreu, que nem eu. Trabalhei já em construção civil, já trabalhei em limpeza, trabalhei em várias coisas. Pô, cara, mas você tem 190 anos, velho? O pessoal fala, cara. Ô, louco! O pessoal fala. Ó, trabalhei já de ajudante de pedreiro, de pintor, de eletricista, já fiz carga e descarga de caminhão, já catei latinha, já limpei piscina, já carpi. Eu vou te passar uma pergunta. Eu vou ser o host agora, posso? Pode. Qual é a música que você pega a viola e você reinicia? Que eu me vejo nela? Não. Você pega a viola que quando você toca você reinicia. Como você assim? Fala reinicia? assim. Sabe o computador quando trava e você reinicia? É você, quando você pega a viola e você toca, você fala, voltei, agora é nóis. Uma música assim, cara? É. Do coração. A música que mais me toca, cara, é uma do Charlie Brown, que eu nem toco ela, mas toda vez que eu escuto ela, eu falo, cara, é eu, mano. É aquela, como era difícil acreditar que minha vida ia mudar, que ia chegar onde cheguei, como é que é? Esqueci a letra, fiquei emocionado agora aqui. É o preço o nome da música. Dificuldade então, passava eu, meu pai, minha família e meus irmãos. Essa música eu acho muito foda, eu falo, cara, é eu, mano. É eu. Tipo, ele fala, né, que ele conseguiu chegar, tocar na festa, ver a galera curtir, a galera ali gritar e tal. Eu falo, caramba, meu. Ó, larguei a escola e fui pra rua aprender a andar de skate e tocar. Foi o que eu fiz. 17 anos eu larguei a escola. 17 não, 16 anos. Larguei a escola. Fui terminar velho. Podem me tirar tudo o que tem. Só não pode me tirar as coisas boas que eu fiz para as pessoas que eu amo, né? É foda, Charlie Brown é foda. Várias músicas dele assim eu escuto e falo, Você sabe que nós tivemos uma matéria na pós de neurociências, a linha tênue entre a genialidade e a loucura? O artista, muitas vezes, ele expressa a sua dor através da arte. Sem dúvida, sem dúvida. E alguns, eles não conseguem preencher o vazio. Por isso que acabam fazendo o que fazem. Eu acredito, Johnny, cada vez mais, cara. Estudando o ser humano, vendo essa complexidade. Tem vazio que só Deus preenche, meu amigo. E aqui respeitando muito o estado laico de cada um, respeitando muito o corre de cada um. Eu lembro um final de ano que eu tava com a Lorena.
Aí eu folguei. Nós investimos lá um resort fera, né? A patroa merecendo. Aí tinha uma piscina aquecida, tinha um tiozão, mano, de uns 70 anos. Mas que tiozão da hora, velho. E isso é uma coisa que o brasileiro poderia mudar, respeitar quem veio antes. Os caras são os oráculos, velho. Sem dúvidas. Aí o tiozão lá tirando uma onda, brincando com a patroa dele. Eu só ganhando assim, eu gosto de observar, né? Pra mim só enxergo o óbvio quem tem o olhar treinado. Falei, pô, eu posso aprender com quem veio antes. O tiozão lá tirando uma onda na piscina. Aí tinha uma sauna saindo da piscina. Falei, não vou incomodar ele não. Fui pra sauna. Tô na sauna, ele vem. Do meu lado. Aí eu olhei pra ele e falei, eu preciso te fazer uma pergunta. O senhor é muito leve, muito divertido. Ele falou, filho, presta atenção. Se você tiver só uma vida, você viveu? Foda, hein? Mas é isso mesmo. Falei, caraca, não precisa de muito, Johnny. Não precisa mesmo, não. É honrar, dar honra a quem merece honra, dar aplauso para quem merece aplauso. E como um grande amigo meu fala, se o aplauso vier, ele vem sempre depois. Se o Reels viralizar, a gente viraliza depois. Se essa questão da intenção, né? Eu falo muito sobre intencionalidade. Porque a gente faz o que faz, porque a gente se dedica, se esforça. Porque, velho, a gente vai levar da vida a vida que a gente leva. Uma parada também... Pensando assim nas músicas, né, nas reflexões, né? Uma época eu tava muito mal, muito mal, muito mal. Não sei se foi nessa época do trampo. Não me recordo. Mas sei que eu tava bem mal, cara. E aí meio perdido, assim, o que eu vou fazer da minha vida, mano? O que eu vou fazer da minha vida? E aí, o que será de mim, né? Acho que foi na época do trampo mesmo. Aí um dia, cara, veio que nem um... Foi mandado de Deus, cara. Mano Brown. Aí ele falou assim, toda vez que eu tinha um problema, toda vez que eu tenho um problema, sabe pra quem eu pergunto? Eu pergunto lá pra aquele neguinho lá da favela que morava no barraco lá. Pergunto pra ele. Ele que me dá a resposta. Aí eu falei, caralho, mano, que foda. Aí foi o que eu fiz. Eu falei, vou lembrar lá do cara lá que trabalhava lá de peãozão, se fudia pra caramba. O que ele falaria pra mim, né? Aí foi o que me deu muito mais coragem. Que eu falei, porra, cara, você não precisa de nada, cara. Você não precisa de nada. Se for preciso, cara, você vai lá vender água no farol, mano. Você vai voltar pra obra, vai limpar a piscina de novo. Foda-se o que os outros vão achar. Foda-se. O que importa é você estar com sua saúde mental em dia. O que importa é quando você ficar mais velho, eu tenho uma filha, né? Sua filha fosse casar, você levar ela pro altar. Uau. Isso que importa. O que importa é quando seus pais estiverem velhinhos e precisarem de você, foda-se o dinheiro. Foda-se. É você estar lá pra cuidar deles. Da mesma maneira que eles cuidaram de você quando você era criança. Aí eu falei, caralho. E foi uma reflexão que fiz comigo mesmo e foi uma coisa que me deu muita força, cara. Me deu muita força. Te emociona, né? É, cara, é foda. É pegada. Por que você acha que nós, homens, temos essa dificuldade em demonstrar emoções, em criar vínculos, em pensar em relacionamentos mais duradouros e não uma coisa só descartável? Por que a gente não é ensinado sobre isso? É foda, né, cara? Acho que hoje em dia a molecada dessa nova geração já tá melhor que nós. Mas a nossa geração e pra trás da nossa, cada vez que vai mais pra trás, é pior ainda. A gente era criado pra ser um animal, né? Homem não chora. Homem não chora. Que isso? Igual, eu já sofri com depressão. Depressão, homem? Você tá de frescura. Desculpa a palavra, mas você tá de viadagem. É isso que você ouve. É isso que você ouve. Sim. E é foda, cara. Hoje em dia, acho que a informação, né, cara? Acho que abriu muita mente das pessoas. Mas imagina eu, cara. Eu que fui criado, filho de um pedreiro. Primeiro trampo meu foi na obra. Cara, eu era um troglodita, velho. Eu era um homem das cavernas, né? Mas foi muito através do autoconhecimento, conversando com pessoas.
igual esse negócio do podcast é muito foda, que você vê várias visões, né? E pra mim o que mais me desenvolveu foi a beira de uma piscina, né? Porque eu ficava lá na piscina lá de salva-vidas, aí vira e mexe chegava algum tiozinho e eu sempre dei muita atenção pro pessoal mais velho. E a galera que tem mais história pra contar, que tem mais coisa pra agregar à sua vida. Pode ser até de uma maneira tipo, porra, não vou fazer o que esse tiozinho fez. Quem teria muita vontade de sentar pra trocar uma ideia no podcast? Cara, o cara que eu tenho mais vontade, assim, vou falar dois. Um é o Douglas Viegas, que aquele cara mudou minha vida. Se não fosse ele, teve situações da minha vida que eu acho que eu ia pirar. E foi ele que fez eu não pirar. Ele é um dos caras que eu mais gostaria. E o outro cara que eu acho que ia ser muito foda é esse tiozinho da piscina que eu te falei. Esse tiozinho seria muito foda, mas ele é totalmente off. E fala, não quero nada meu na internet. E tem essas brisas aí. Mas ele é foda, ele mudou muito, assim, na minha cabeça, assim, foi foda. Teve outra pessoa também que foi muito importante na minha vida, que fez eu... Foi logo quando o coach começou a aparecer no Brasil. Que não era essa baboseira que é hoje em dia, né? Que o cara vai lá e vai na Hotmart, compra o curso e vira coach, né? Aí a minha amiga, uma amiga minha muito querida, ela veio aqui no podcast que ela foi uma das primeiras turmas que fez o coach, né? E aí ela fez, inclusive, junto com aquele cara famosão, esqueci o nome dele, meu. Alguma coisa Vieira. Paulo Vieira. Paulo Vieira. Ela e o Paulo Vieira fizeram juntos o curso. E aí eu fui a cobaia dela, cara. Nossa, ela fez um pro bono com você? É, ela... Qual o nome dela? Adriana Silva. Mas ela não foi atuar. Ela não atuou, só fez só por... Pra ela. Pra ela. E ela é treinadora do Clube Hebraica, da equipe Master de natação. Mas você sabe que o coach, assim como a PNL, eles são ferramentas para performance. Sim, sim. Existem pessoas muito boas que, como toda profissão, né? Sim. Que nem isso que seu amigo falou sobre a cama. Depende. Sim. Você vai pegar, por exemplo, você vai numa livraria, você vai ver o livro do professor Cortella, um livro gostoso, bonito de ler. Por que fazemos o que fazemos? Tá na área de autoajuda. Sim. Você pega um livro, por exemplo, do professor Clóvis de Barros. Cara, seria um sonho entrevistar ele, velho. Ele é foda, ele é foda. Entrevistar não, né? Porque trocar uma ideia. Ele fala assim, Johnny. Se você encontrasse um gênio da lâmpada, você só tem um pedido. O que você pediria pro gênio? Ah, eu acho que eu pediria sabedoria. Seria sabedoria e inteligência, né? É o que eu pediria. Ele fala assim, se você encontrar um gênio e você tiver a capacidade de pedir pro gênio o que você pode fazer para ajudar as pessoas, você começou a entender o que é a vida. É. Porque você pode ver as pessoas que mais marcaram a nossa geração. Martin Luther King Jr., Jesus Cristo, Gandhi, cara... Madre Teresa, Mandela, nossa, Nelson Mandela. Sou muito fã do Obama. Obama também. Tem pessoas maravilhosas nas artes, Ayrton Senna. Sim. Gosto muito do Ronaldo Fenômeno. Gosto muito do Ronaldo Fenômeno. Michael Phelps. Você pode ver que essas pessoas, em sua grande maioria, não são acumuladoras. Não, não mesmo. Sabe, é uma lei de abundância tão forte. É uma lei de abundância tão forte que o servir... Você pega, por exemplo, o Steve Jobs. Era um cara com uma opinião forte, tinha as questões dele, mas mudou. Sim. Você vê hoje a galera se reinventando para ver quem chama mais atenção. E nós vivemos uma sociedade carente, ansiosa. Você sentiu na pele o que é uma depressão, eu senti na pele o que é um burnout. E eu acredito que quanto mais a gente começa a voltar para a base, como o Brau fala, né? Sim. A gente começa a entender o porquê a gente começou, por que a gente faz o que a gente faz. Sim. Ô Johnny, como que foi pra você sair da depressão? Cara, quais foram os caminhos? A depressão, cara, na minha vida eu tive duas muito pesadas, né? A mais pesada que eu tive foi a última que eu tive no trampo, né?
O que fez eu sair, cara, juro pra você, mano, foi a autoajuda. Autoajuda, fazer terapia, ler muito, comecei a ler muito. Foi coisas que eu ouvi, como o Brown falou isso daí, como o Ninja falou várias coisas que eu falei, puta, é isso mesmo, é isso mesmo. Caramba, então recente isso. É recente, falei, foi depois da pandemia. 2021 ali? É, por aí. Uau. Falei, vou dar pista, foda-se, vou me reinventar, que se dane. Falei, fome eu não passo, que qualquer boteco que for, eu toco uma viola e consigo comer, né? Porque eu tinha um salário bom, cara, tinha um salário bom, assim, pra quem na época não era nem formado, eu não era formado ainda. Eu tinha um salário muito alto e aquilo lá me prendia pra caramba. Eu falava, puta, mano, se eu sair daqui eu não vou ter um salário como esse. E por incrível que pareça, larguei, não atuei na minha formação, que eu me formei em Educação Física, não atuei na minha formação, e hoje na música eu consigo tirar até mais do que eu tirava quando eu trabalhava num lugar tóxico, num lugar que fazia mal pra mim pra caramba. E eu fiquei 10 anos nesse lugar, me forçando a ficar lá por causa de um salário. E aí vem a frase do Paulo Coelho. Eu até postei essa frase hoje lá na nova rede social. Você pode vender o seu tempo, mas você não pode comprar ele nunca mais. Aí eu peguei e falei, não, tem que sair fora, tem que sair fora. E assim, o pior de tudo, cara, eu era muito cego, porque minha mulher o tempo todo, sai fora. Larga esse emprego, larga esse emprego. Você pedir trampo de salva-vida nos outros clubes aí que você conhece aí, a galera vai te contratar. Você é músico, você toca em qualquer lugar, vai dar aula de violão, vai dar aula de canto. Sai daí, que ela tava vendo eu definhar, né, cara? E, cara, foi foda, foi foda. Foi foda. Mas, assim, foi muito negócio da autoajuda, de ouvir pessoas falando, pegar esses insightzinhos, assim. Foi muito foda, cara. Muito foda. E consegui me reerguer, cara. Não foi brincadeira não, mas consegui me reerguer. E é uma parada que é genético e também químico do corpo, né? Então pode ser que amanhã eu esteja de novo, mas só que amanhã eu já tô mais preparado pra sair disso daí. Mas se você tem uma boa alimentação, atividade física, bebe água, tem um cuidado espiritual e você se auto-monitora, stay hard. É isso mesmo, isso mesmo. Stay hard. Eu fiz quando tava na depressão louca. Que eu tava trabalhando, não aguentava, cara, eu não conseguia dormir. Aí eu falei, vou tatuar isso, pra toda vez que eu pensar alguma merda, eu olho aqui pra isso daqui. Isso daqui é uma frase daquele, não sei se já ouviu falar do David Goggins. Uau, ele também é sinistrão. Todo o texto dele no Instagram, ele termina com Stay Hard. E é isso daí, cara, é minha filosofia. Aí eu lembro que toda vez que eu tava na piscina, ela tava quase surtando assim, eu olhava e falava, não, tem que manter firme, é isso aí. E muita autoajuda, cara, muita autoajuda. Eu até falo assim, não existe fórmula, né? Não existe fórmula. Mas é bom, cara. Mas tem caminhos. Mas tem caminhos. Abre sua mente, né? Acho que o conhecimento abre sua mente. O campo das ideias, ele é plural. Porque a gente precisa ter essa humildade cognitiva de buscar ajuda. Tem um vídeo no YouTube que é o Karnal, o Pondé e o professor Cortella, que Felicidades, modos de usar. E o Cortella fala sobre um haikai, um estilo de uma poesia, que ele fala assim: se eu não fizer por mim, quem o fará? Se eu fizer só por mim, quem serei eu? Se não agora, quando? Isso mesmo. Então a questão da autoajuda, do autoconhecimento, das milhares de possibilidades de terapia, treinos. Se não fizer por você, quem fará, né? Sim, e essa pegada aí de tudo isso daí é ferramenta, né, cara? Pra você poder... Porra, se não tivesse um insight que nesse aí do Mano Brown falando. Mano Brown não tem livro de autoajuda, não é autoajuda. Ele não fica pensando em fases impactantes pra falar. Ele fala o que ele vive e tal. Cara, foi um bagulho que no dia assim eu ouvi, eu falei, caralho, é verdade, é verdade. Outro cara foda que também você deve saber, o Rick Chester. Também foi uma coisa também que me impactou muito o dia que eu vi o vídeo dele, ele falando assim, ó, se for preciso pegar essa caixa aqui de novo e sair pra vender água, eu saio. Aí foi a mesma coisa que eu pensei. Eu falei, mano, se for preciso eu ter que voltar pra uma obra, ficar quebrando parede, fazendo diabo a quatro, eu volto, caramba. Se com 20 anos de idade eu fazia isso,
Com 18, 20 anos de idade eu fazer isso. Por que agora eu agora marombeiro aqui, forte, não vou conseguir fazer? Né, meu? Se um moleque conseguia fazer, por que eu não vou conseguir fazer agora? Aí foi o que me deu muita força, cara. Muita força. É foda, é foda. Não é brincadeira, não. E você? Me fala o livro que te impactou na sua vida. Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. Por quê? Eu nunca li. Ele fala do Golden Circle, né? Do círculo de ouro. O porquê, o como e o quê. O porquê é a base. Tem que ter vínculo, tem que ter intenção. O como é a execução e o que é o resultado. É um livro muito, muito intencional. Ele cita Harley Davidson, ele cita Apple, ele cita Dell. Ele fala que nós buscamos alguns construtos sociais, alguns selos para pertencer. São as leis sistêmicas. Você já ouviu falar em constelação sistêmica familiar? Sim, mas não sei o que é. Mano, é muito bom. É. Porque são 3 grandes leis da constelação sistêmica familiar. Primeiro, a hierarquia. Quem veio antes merece respeito. Então, o filho primogênito, ele geralmente vem para organizar e reparar alguns erros dos pais. Tem a lei do dar e receber, da reciprocidade. Então, o que não é troca é roubo. Em qualquer relação, em qualquer forma convencional de vida. E existe a lei do pertencimento. Então, às vezes, o menino ele vai para uma errada, ele entra numa torcida organizada, ele faz algumas coisas porque ele quer pertencer ao ambiente. Então, eu gosto muito desse olhar do porquê eu faço o que eu faço e de tudo eu retenho o que é bom. Claro que a Bíblia, sem medo de errar. Sim. Sem medo de errar. A pessoa que estuda Provérbios, o livro de Provérbios na Bíblia, ela fica mais inteligente. Eu gosto também de um livro que é Por que Fazemos o que Fazemos, do professor Cortella. E, com a permissão de Deus, tudo ocorrendo bem, logo mais vai ter Papo de Progresso. Aprende a enxergar o que você tem de melhor. A história da minha vida com Gabriel Ferraz. E me sinto muito honrado, meu amigo, de estar aqui trocando contigo. Esse papo rolou, né? Rolou. Curtiu? Pô. Curtiu? Sem palavras, sem palavras. Muito bom. Conversa sincera e profunda, né, cara? É, de coração. De ser humano para ser humano. É difícil, né, ter papo assim, né, cara? Que a gente não veio com pauta nenhuma, não... Viemos pra trocar uma ideia mesmo. Falar um pouquinho de cada um. Me senti feliz, viu? Não, sem Obrigado palavras, mesmo. sem palavras. Você gostaria de deixar alguma mensagem pra galera? Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus por esse momento tão bacana, de troca tão intencional. Para você que nos acompanha, desejo que você tenha quem amar. Desejo que você reflita que você leva da vida a vida que você leva. Lá no YouTube, o nosso canal é Papo de Progresso Podcast, com o Gabriel Ferraz. Se quiser um pouco mais de umas trocas como essa, segue a gente lá no Instagram, é papodeprogresso.podcast. O meu pessoal é G Ferraz V. E a Rede Nova eu não sei falar, mas é a mesma coisa, então segue lá também se quiser. Só ver o númerozinho que tá lá número aparecendo. Maluco. Mas o próximo abraço ele pode ser o último, então capricha. Isso aí. Capricha. Da hora, man. Pô, Obrigadão, hein? Que honra. Te espero lá, Sem hein? palavras. A gente vai combinar pra sim. lá. Vamos sim, fechou. Isso aí, folks. Mais um episódio. Não esquece aí de conferir lá o podcast do Gabriel, que é muito foda, por isso que chamei ele aqui, porque sou fã do podcast dele e da pessoa dele. E siga ele nas redes sociais. Vou deixar alguns recados. Se quiser vir gravar seu podcast aqui no Estúdio 12, só colar. Na descrição também vai estar aí, tá? E é isso aí. Não esquece de deixar o like, compartilhar. E é isso aí. Abraço! Uhul!